Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí pela audiência de vocês que nos acompanham. Hoje eu estou aqui com uma figura mais do que especial no cenário do ativismo brasileiro, que é o Marcos Pollon, do ProArmas. Vocês todos que são contra o desarmamentismo arraigado na sociedade brasileira sabem a importância do trabalho do Marcos Pollon, porque ele é o cara que insiste que você defender armamento civil não é uma questão de defesa, é uma questão de liberdade, ou seja, ele ressalta o aspecto político da posse e do porte de armas mesmo. Então, boa noite, Marcos, muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Bruna, é uma satisfação muito grande sempre conversar com você. O elogio seu não vale muito, porque eu gosto muito de você e você é espetacular, você é extremamente generosa, tem uma princesa aqui participando na casa de um amigo, e bondade sua, muita generosidade sua. Eu sempre gosto de ressaltar que eu te admiro extremamente, na minha opinião, são das mentes mais brilhantes que o nosso país teve, na nossa geração, com certeza, mas quando eu falo isso, eu estou contando todas as gerações. Você é espetacular e muito obrigado pelo carinho e generosidade. Bom, generosidade é sua, ficou até sem graça com os elogios, mas muito obrigada. Então, o que eu quero falar para vocês, pessoal, é que no dia 9 vai acontecer um negócio muito especial em Brasília e o Marcos é o cara que está por trás disso. Vai haver uma manifestação em dia útil em Brasília. Meu amigo Arthur Van Anken, se ele estiver ouvindo isso aqui, ele vai ficar louco, que ele faz acho que um ano que ele fala para mim, quando é que vai ter um ativista com peito para marcar uma manifestação em dia útil em Brasília. Tá aí, Arthur. Compre sua passagem e vá lá. Então, assim, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. Em segundo lugar, eu queria que você falasse sobre esse evento, porque, pelo que eu soube, é o encontro dos atiradores do Brasil. Então, eu queria que você falasse para o pessoal que ainda não te conhece o que é o ProArmas, o que é o encontro dos atiradores no Brasil e por que fazer em Brasília dessa vez, que vai ser no dia 9, certo? Quinta-feira agora. Por que é quinta-feira? Isso, bom, por primeiro, favor, vamos lá. Me desculpe a indelicadeza, não me apresentei, né? Eu sou Marcos Pollon, sou especialista em legislação de controle de armas. Criamos um movimento, sou fundador e presidente do movimento ProArmas. E o movimento ProArmas tem um trabalho que foca em 3 pilares muito específicos. O primeiro é produção de conteúdo para explicar para as pessoas os direitos que elas têm e desmistificar a questão do armamento. Tem muito preconceito contra armas, então a gente não fica só mostrando arma e nem só falando de política. A gente mostra a importância, para que serve, a cultura em volta disso, e os direitos que você tem, como que você tem acesso, as irregularidades que o Estado faz, porque além de o Brasil ser muito restritivo, eles acabam impondo restrições que sequer estão na lei, verdadeiros folclores. Então, esse é um trabalho de produção de conteúdo que tem o YouTube, mas vai além do YouTube. A gente disponibiliza no nosso site modelos de recurso para você fazer, recurso administrativo, cartilha explicando os seus direitos. Agora foi feita uma consulta pública, a gente fez um parecer técnico, está lá para quem quiser baixar, e por aí vai. O segundo pilar do ProArmas é o trabalho judicial. Vamos colocar, eu não gosto da expressão, mas é o ativismo judicial. Você é advogado, né, Marcos, de informação. Por isso que eu acho, pessoal, que ter alguém como o Marcos nessa frente é tão importante para a gente, tá? Então, entendam a diferença que é, nós todos, claro, nós defendemos aí liberação de posse e porte, mas o Marcos, ele sabe os caminhos legais para fazer esse lobby, certo? Temos trabalhado assim. E aí, hoje nós temos um corpo técnico com mais de 30 advogados que trabalham com a gente no ProArmas, que monitoram isso aí para propor ações civis públicas, fazer pareceres, e por aí vai todas essas ações jurídicas que podem alterar o cenário. Assessoria legislativa e por aí vai. A terceira vertente do ProArmas é que está mais ligada ao 9/7, que é a atuação política. Então, todos os meses eu estou aqui em Brasília pelo menos uma semana, onde eu procuro o executivo, procuro o legislativo, vou de senador em senador, e tarará, deputado, para tentar construir isso aí. E o que a gente foca? Bom, tem uma ponta da esquerda que é sempre contra, tem a ponta da arminha com a mão, que teoricamente a gente não precisa, então a gente tem que trabalhar com aquele pessoal que não sabe do que se trata. E por conta disso, a gente sempre estando aqui, o que acontece? Até importante, é muito importante, o 9/7 está acontecendo, Bruna, por sua causa. Você é uma das causadoras disso. Imagina, até parece, Marcos. Eu vou explicar para vocês por quê.
É que... Bom, então esse é o ProArmas, desculpa, acabei... É que eu me emociono com isso de verdade, porque você foi um divisor de águas na minha vida e vou te explicar hoje por quê. Mas, enfim, esse é o ProArmas, nós temos pessoas em todos os estados do Brasil, sem exceção. Então, dentre essa atuação política, para vocês terem uma ideia, não é só propor pautas positivas, a gente tenta barrar aquilo que é ruim. Então, o senador Stevenson fez um PL para impor um exame a mais para você adquirir armas, e estava passando, tinha sido aprovado em regime de tramitação especial no Senado, e nós começamos a nos mobilizar para poder fazer um recurso. Então, a gente buscava os senadores nos seus estados, tanto que quem fez o recurso foi o teu Mário Mota, que nem armamentista não é, e fez o recurso, lá de Roraima, e aí conseguimos em um dia todas as assinaturas necessárias, inclusive assinatura até do PT, para você ter uma ideia de como é que isso foi bem trabalhado. Caramba, vocês trabalham bem, hein? Meu Deus do foi céu, bem trabalhado. Meu Deus do céu. E o Stevenson, que muita gente tinha esperança nele, né? Eu, inclusive, eu falei, o cara da PM. Esse projeto passou em regime de tramitação especial, que é o quê? Passa pela CCJ e acabou, não vai a plenário, já manda para a Câmara. Porque os armamentistas achavam que ele era pró-armas, porque ele é o capitão Stevenson, é o cara que foi eleito fazendo a linha com a mão. Caramba! E os esquerdistas que leem os projetos viram que era um ferro na gente. Então, os nossos não nos defenderam e os deles estavam esperando que a gente se lascasse. Caramba. Isso foi muito legal, porque quando a gente conseguiu fazer o recurso, tiramos esse verniz da cara dele, que hoje todo mundo sabe que ele está contra o presidente, está contra a pauta, está contra todo mundo. Então, para ele passar um projeto agora não vai ser mais tão fácil. Então, conseguimos barrar isso aqui. Quando saíram aquelas portarias terríveis do Exército, nós startamos um movimento nas redes que alertaram o presidente, ele tempestivamente foi lá e derrubou. Só uma coisa, só um detalhe, Marcos, vamos deixar bem claro aqui. Você está falando que essas portarias vieram do Exército, quer dizer, nas Forças Armadas, que a gente apoia, que na qual a gente tem esperança, eles são os armamentistas, né? Isso também deixa a gente numa posição complicada. Pô, o Exército ser desarmamentista, estamos ferrados. Nosso exército, ele tem os valores, ou os preconceitos do desarmamento muito arraigados na sua formação. Por quê? Justamente por causa de 9/7, e nós vamos chegar lá, porque 9/7 se comemora a Revolução Constitucionalista. Sim. E logo depois da Constitucionalista, o Getúlio Vargas, o ditador, impôs a todos os brasileiros algo chamado R-105, que limita o tipo de arma que você pode ter para que os estados não tivessem mais poderio bélico para poder fazer frente a nenhuma atrocidade. E aí, desde então, nem os policiais, eu não estou falando de cidadão, não, nem os policiais, nem as forças de segurança estaduais poderiam ter acesso a armas eficientes. Então, nós temos em Getúlio Vargas o pai do desarmamento no Brasil, basicamente, é o grande desarmamentista do Brasil. E tanto que a gente chama os desarmamentistas de getulistas, é um jargão muito comum no meio. E isso criou nas Forças Armadas, diferente das Forças Armadas americanas, que vem na população, vem nos seus cidadãos aliados, um temor de que a população se armasse, isso pudesse se voltar contra eles. Então, isso está mudando? Tá, mas a passos muito lentos, porque eles levaram, desde 32, veja, trabalhando uma mentalidade desarmamentista. Não vai ser em 2 anos de um presidente que a gente vai mudar isso. Por isso que o Bolsonaro é um cara especial, né? Ele é um cara que tem a formação dos militares, mas ele sempre defendeu essa pauta do armamentismo. Ele sempre defendeu. E aguenta muita porrada, muita porrada. Sim. Inclusive então, dos militares, né? Isso, por conta disso. Eu vou dar um exemplo para você, Bruna. Um sujeito do governo, você vai aliar o nome à pessoa. A hora que eu falar o milagre, você vai saber quem é o santo. Deu uma entrevista dizendo que ainda bem que os venezuelanos foram desarmados, porque senão seria um banho de sangue. Bom, eles foram desarmados e está acontecendo um massacre. Eles não podem se defender. Você lembra quem falou isso aí? Não. Tá, depois eu te falo. Mas ele, não, ainda bem, porque senão eu estaria xingando essa pessoa em público e talvez não seja politicamente tão interessante eu fazer esse tipo de coisa. Eu já tenho batido demais nos militares por essas últimas atrapalhadas que eu acho que eles fizeram, no sentido de recordá-los que nós, sociedade civil, a nossa função é justamente a controlar todos os erros que acontecem no poder. Então, assim, não é porque é militar, pode ter o doutorado, pós-doutorado que for.
tá no Olha lá nos poder é comentários, vidraça. olha lá É nos comentários, o vidraça. pessoal dando nome. Ai, meu Deus, só podia ser. Mas só podia ser, caramba, caramba. Pois então, e assim, não é porque tem, pode ter Eu o não disse diploma que nada, eu não tiver. disse nada. Bom, aqui esse cara aqui, o Diego Évora, tá com a gente desde o começo. Obrigado. Vamos dar nome aos bois, assim, para a gente parar com essa palhaçada. Quem está no poder vai ser vidraça, vai ser cobrado. Sim. É um governo conservador? Os conservadores têm a obrigação de cobrar do governo que ele mantenha o compromisso com as pautas. Então, por isso que eu elogio tanto sua iniciativa, viu, Marcos? Vai, Obrigado, continuando. obrigado. E aí é o seguinte, a gente tem o site, tem os grupos de WhatsApp, onde a gente consegue impactar 60 mil pessoas só no WhatsApp, então já é um número legal. Uns estão no canal do YouTube, outros estão no Instagram, outros estão espalhados nas outras redes, porque no Facebook, e por aí vai. E aí o que acontece? Eu achava que o brasileiro... só para fechar a questão dos militares. Assim como todo lugar tem gente boa e gente ruim, hoje tem muita gente boa no Exército. Claro, depois dessas portarias terríveis, o presidente trocou toda a diretoria do DFPC, que é o que cuida disso. Que maravilha! E eu conheci o general pessoalmente, conheci a equipe, conheci o pessoal, e a impressão que eu tive, que eles são muito sinceros em querer fazer a coisa andar. Tanto que ele falou, ou eu faço esse troço andar, ou eu vou pedir para sair, porque a minha missão é fazer andar. E ele me pareceu muito alinhado com o presidente, eu espero, sinceramente, que isso se concretize. Então, tem pessoas boas, sim, tem. A gente não pode... Claro que você não pode generalizar. Uma instituição é feita de indivíduos, a gente tem que analisar os indivíduos dentro dessa instituição. Né? Eu sempre gosto de falar, tem muitos militares que têm muita habilidade política, e eles se saem bem. Agora, a gente tem de criticar aqueles que acham que, por ser militares, já estão prontos para a política. Não necessariamente, a política é uma arte, requer um talento, né? Não é fácil, né? Exatamente. E aí o que acontece? Também tem um outro ponto. Eu tenho visto que tem muita coisa sendo colocada na conta deles, porque eles perceberam que eles viraram boi de piranha da direita. Então a mídia viu o negócio que é o seguinte: bom, tem os olavistas, os bolsonaristas, e os militaristas e vários outros istas. Obrigado, Davidson. Obrigado pela generosidade. Aqui, ó. Pela generosidade. Caramba! E aí, nossa, obrigada mesmo. Obrigado David. Pela generosidade. Muito obrigado. E aí, o que aconteceu? O que eu vejo nisso aí? Tem muitas coisas que quem está mais perto, quem consegue, por exemplo, quando eu estou sempre aqui, eu estou em contato com muitos deles, eu sei que não saiu da caserna, que é o termo que fala. E o pessoal está botando algumas nomeações na conta dos militares que não são deles. Tá? E os verdadeiros responsáveis estão navegando em mar tranquilo, vamos dizer assim. O pessoal ainda não viu. Às vezes eu vou colocar algumas questões aqui para você responder, tá? Estão aqui perguntando o que é que você acha do André Mendonça e do Aras. Se você puder encaixar aí uma hora, se recorde. Cara, primeira pergunta. Eu respondo agora, Regina. Eu penso assim, sabe? A gente está num momento muito delicado que achar não nos é permitido. Nós temos que pensar a respeito, meditar, buscar o estudo da biografia do cara, quem é o cara, o que o cara fez, tá? Eu fui eu sou também coordenador nacional do Movimento dos Advogados do Brasil, que inclusive está ajudando, trabalhando junto com o Dr. Emerson Groleto, maior ação do mundo, e eu dou total apoio, acho um baita de uma iniciativa, tá? Até o professor Olavo hoje compartilhou isso aí, achei fenomenal, para nós é um motivo de orgulho, a Bruna sabe o amor que eu tenho pelo Olavo. Eu costumo brincar que, assim, o Olavo sempre tem razão, se eu não concordo é porque eu não entendi. Essa é ótima. Aliás, eu morri de rir, pessoal. Não perca o último vídeo do Olavo, resposta para o Aldo Rebelo, tá? Tá muito engraçado. Legal. Tá imperdível. Diga. Então, o que eu penso? Quem sobrevive na carreira pública tem que tomar alguns cuidados com essa carreira. E muitos passam a se preocupar mais com a carreira do que com formação ideológica. Seria exigir demais que eles se preocupassem com formação ideológica, porque você pegar e ter valores conservadores arraigados num país que é completamente socialista, que está vivendo desde 60 ou mais uma doutrinação pesada, é você querer sonhar com contos de fada. Não é assim.
Então, quem tem ideologia forte hoje no Brasil, quem pode se dar o luxo de trabalhar por questões ideológicas? A esquerda, que trabalhou por isso, e salvo raras exceções de mentes privilegiadas, como a Bruna, por exemplo, ou pessoas que tiveram a sorte de beber de uma água limpa, como as aulas do professor Olavo, e tudo isso que o trabalho dele desencadeou. Só que essas pessoas que já estão no sistema há muito tempo, é esperar demais. Então, qual que é o máximo que eu espero de qualquer um deles? Que eles cumpram o seu papel institucional, só. Certo. Quando o nome do Aras foi cogitado, eu confesso que eu não fiquei feliz. Eu sou até bem mais radical do que eu aparento ser. A Bruna sabe, o pessoal que conhece sabe. Só que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E, infelizmente, serão pelo menos 30 anos para a gente resolver isso. Então, a luta está só começando. Infelizmente, eu não gostaria que eles estivessem lá. Tem outros nomes que eu acho muito mais interessantes. Mas, enfim, eu não sou presidente e vou mais longe. Com a fragilidade política que o presidente está enfrentando agora, qualquer nomeação à direita que reverberasse aquilo que nós colocamos nas urnas, seria derrubado, seria um motivo de uma grande desavença política, mais turbulência, mais problema, como a gente está vendo aí. Então, o que acontece? O que acontece? Nós temos que tomar o cuidado de tentar observar esses atores para que eles atuem dentro da sua função institucional. Esse é o máximo que vai acontecer de bom. Então você vai ver o cara elogiando a atuação do presidente do Supremo, num cenário onde existe um inquérito inquisitorial, totalmente absurdo. Você vai ver o outro laureando nomes da esquerda, e por aí vai. Eu durmo com eles? Não durmo, dá úlcera, eu fico puto. Mas é o que tem para hoje. E é um governo de transição, né? A gente até tem que ter essa paciência. Tem um amigo meu também, que eu não sei se você segue ele, é o Paulo Moura, cientista político. Ele tem falado isso muito para os ativistas conservadores. Conheci ele no seu canal. O Paulo Moura é um cara legal, porque ele sempre tenta falar, não, vamos entender que é o governo de transição, a gente tem que trabalhar com o que tem, não é fácil governar. O establishment reagiu, certo? A gente teve aí uma tentativa de ruptura, ele reagiu, inclusive essas prisões do STF, né? Eu sei que você, como advogado, deve sofrer muito vendo esse tipo de inquérito, né? Demais. A minha formação de base é processo. E para você começar a estudar processo, você estuda um negócio que chama devido processo legal. O devido processo legal é a base de uma civilização. Se você não tem isso, você não tem mais nada. E eles destruíram o devido processo legal. E destruíram todo o resto. E destruíram a sua liberdade de andar na rua. E destruíram a sua liberdade de autodeterminação. Destruíram tudo. Hoje o brasileiro é um escravo. Hoje o brasileiro é tratado como gado. Só falta criar em campos de concentração aqui, porque já tem lugares... tem lugares que se cogitou criar um isolamento onde pessoas ficariam num lugar confortável se fossem detectadas com o vírus. Transformar lugar confortável em um abatedouro é um pulo, porque a liberdade não nos é tirada de solavanco, ela é nos tirada aos poucos, igual o sapo na panela. Isso mesmo. Igual o sapo na panela. E quando você se dá conta, já não dá mais para entender. Tem um exemplo muito, muito marcante, que um atleta do tiro alemão, um judeu, que ganhou medalhas olímpicas de tiro, cadastrou suas armas e tal, não sei o quê, no governo de Wagner, né, se eu não estou enganado, eu sou péssimo para lembrar nome de cabeça, mas creio que é, e logo depois, quando Hitler veio, ele determinou que tomassem as armas dele, porque eles consideravam os judeus inimigos do Reich, e alguns anos depois, poucos anos, intervalo de acho que 1 ou 2 anos depois, ele foi morto num campo de concentração. Caramba. Então é assim que eles usurpam a nossa liberdade, é aos poucos, e por isso que eu sempre digo, não é sobre armas, é sobre liberdade. Só que, por conta da minha ignorância, eu cometi a heresia de pautar todo o meu trabalho na liberdade sem sequer saber o que era liberdade. Então, o que eu fiz? Eu não sou inteligente, mas eu também não sou preguiçoso. Então, o que eu fiz? Eu pedi uma aula com a Bruna, na verdade eu falei para ela que era uma live, só que foi uma aula, para que ela me ensinasse o que é liberdade, para que a gente pudesse ter parâmetros filosóficos mais densos. Então, eu falava, brasileiro não luta pela sua liberdade, brasileiro não sabe o que é isso e tal. E ela pegou e falou, não, eu discordo de você está enganado, o brasileiro é um cara que ama a liberdade, luta, tanto que nós temos no Brasil a desobediência civil quase que institucionalizada, que aqui existe a lei que não pegou. E isso é um puto do exemplo de desobediência civil e tal, e não sei o que, a gente foi falando.
E no meio dessa live, conforme a gente desenvolvia a conversa, eu falei, será que não é falta de referência histórica? Ela falou, não, pode ser. Eu falei, então vou trabalhar na referência histórica. Então você observa, por exemplo, os norte-americanos, toda terceira segunda-feira do mês, toda terceira segunda-feira do mês, não, de janeiro, é dia de Martin Luther King, então todo mundo sabe que na terceira segunda-feira de janeiro é dia de você se manifestar por direitos civis, tá? Hoje é 4 de julho, não precisamos ir muito longe, eles já sabem, não precisa fazer um movimento para isso. Só que nós sempre estamos pegando os exemplos dele, então, os vídeos do pessoal armado lá evitando as depredações, as lutas por direitos civis, os pais fundadores, essa coisa toda. E a gente? A gente nasceu ontem, nós não temos história, nós não temos nada? Não, a gente tem, e é rica pra cacete, só que a gente não sabe, nos foi tirado. Por conta dessa doutrinação absurda, foi recontada uma história do Brasil que não é verdadeira, não condiz com a realidade. Então, o que eu falei? Qual que é a data mais emblemática para o desarmamento? 9/7. Porque o que aconteceu em 9/7? 9/7, brasileiros de bem, pais como eu, que tem 4 filhos pequenos, saíram das suas casas para ir numa trincheira lutar contra um ditador. E muitas vezes sem ter orçamento ali do Estado, dinheiro para comprar arma, para fazer arma, porque fechou tudo, eles não tinham como comprar, então eles começaram a fabricar, tanto que teve a campanha para doar o ouro para São Paulo, o pessoal doou o ouro e tal, não sei o que, o estado que eu moro, que é Mato Grosso do Sul, onde eu sou natural, que na época se tornou o estado de Maracaju, estava participando também disso aí, e aí as pessoas iam lá, como não tinha insumos, eles desenvolveram uma matraca que simulava o barulho de metralhadora. E esse pai de família ia lá derramar seu sangue atrás de uma trincheira, sem sequer ter arma, girando uma matraca por conta da liberdade. A liberdade dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. E quando você entende isso, a sua vida já não tem tanto mais valor assim, porque você percebe que a liberdade dos seus filhos é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, o que me move é que eu definitivamente não quero que meus filhos cresçam em algo parecido com a Venezuela. E vou até as últimas consequências para manter isso. Por isso, na intenção de criar essa identidade histórica, a gente falou, nós precisamos ter um dia nacional de luta pela liberdade, um dia nacional de luta contra o desarmamento. Afinal de contas, os senhores do poder, os burocratas, tecnocratas e o escambau, o que eles fazem? Eles olham para a gente e nos enxergam como ralé, vermes, qualquer coisa, objetos, porque um ministro do STF chegou a declarar numa entrevista que tem que se desarmar a população sem referendo, sem nada, porque vocês votaram errado. E eles não se escondem ao dizer isso, eles falam isso à luz do dia. É uma cara de pau, né? É um desrespeito com a gente, né? Eles olham para nós e falam assim, vocês elegeram Bolsonaro, vocês votaram errado. Então a democracia, para eles, é só quando é do jeito que eles querem. Senão não há democracia. Então a gente tinha a ideia de fazer aqui no 9/7 em São Paulo, um simpósio sobre armas e tal, para ir marcando o dia, criar a referência histórica. Por causa desse vírus político, né, que é muito mais político do que saúde pública, São Paulo fechou, não deu para fazer, eu falei, bom, então eu vou fazer uma carreata, porque como a gente tem gente em todos os estados, no dia tal a gente faz uma carreata para lá e tal, chega lá, faz uns cursos de tiro, instrução, beleza. Mas aí, o que houve? Teve uma prisão ilegal de um atirador lá em Minas Gerais, e por conta disso eu fui lá, porque era o caso muito emblemático, o menino estava totalmente correto e a polícia o prendeu. E aí eu fui lá dar uma assessoria pro bono para ele e tentar fazer que o Estado de Minas Gerais padronizasse os procedimentos de abordagem do atirador esportivo, porque ele tem o direito de portar sua arma em determinadas condições. E aí eu cheguei em casa, fiquei uma semana lá, uma pauleira, e conversando com todo mundo, tal, não sei o que, cheguei quinta-feira em casa. Quando eu cheguei em casa, o mundo estava pegando fogo. Foi aquela semana que o pessoal Terça Livre começou a denunciar o golpe do TSE para caçar o Bolsonaro e chamar todo mundo para ir para a rua, porque a coisa estava muito feia e aquele realmente foi um momento muito delicado. Então eu tinha o meu voo só na outra semana para Brasília, eu ia ter um tempo para descansar com os meus filhos, com a minha família. Falei, não, isso é urgente. Eu peguei e antecipei meu voo para sexta. Falei, eu vou para lá. Quando eu fui para o aeroporto, eu tomei um overbooking da Azul. E aí fiz o vídeo. Eu poderia muito bem ter falado assim, pessoal, vocês que estão aí, vamos lá,
garra, força, mas, ó, não vou conseguir, porque vocês viram, eu fiz tudo que eu podia, e vou ficar aqui e tal, mas, ó, todo mundo aí, semana que vem tamo aí, parará, parará. Não. Cheguei para minha esposa, falei, olha, tomei um overbook, então não sei o quê, e agora, vou de moto ou vou de carro? Foi E de dá mais moto de ou foi de carro? E aí? dá mais de, dá mais de 1.000 quilômetros. Ela falou, não, você vai de carro porque eu vou com você. Olha só que legal. E eu passado, sem dormir, de Minas Gerais, moído, fui pro canal e falei, olha, eu tô indo de carro e vocês têm a obrigação de estar lá, porque se o presidente cair, vão desarmar todo mundo, nós estamos lascados. E aquela coisa toda que você sabe como é que é. E aí, eu fiz essa convocação pro pessoal ir na sexta-feira, final, durante o dia, assim, enquanto eu ia parando na estrada, eu botando no Instagram, um pouco no canal. Chego aqui em Brasília, no dia tem mais de 100 atiradores. Caramba! Sem a gente, e eu marquei o ponto de encontro na véspera de noite. Ó, gente, tudo desorganizado. Falei, então amanhã eu vou estar na catedral esperando vocês. Quer dizer, o engajamento é muito alto, né? Não, pessoal, meu pessoal é espetacular. Eu amo todos do ProArmas, vocês são o pessoal espetacular. E aí teve um cara que veio de moto de São Paulo, do interior, andou 800 quilômetros. Teve outro que veio de Minas, andou 1.500 quilômetros de carro. Teve outro que veio não sei da onde. E aí a gente conseguiu colocar o pessoal de Assis, 100 atiradores ali com a faixa do ProArmas, e a gente participou da manifestação. E aí eu achei muito pouco, porque só aqui em Brasília tem 16 mil, e o pessoal daqui vieram muito poucos. E o ProArmas não é só para atirador, é para todo mundo, é para vigilante, para o cidadão, para todo mundo, porque não é sobre armas, é sobre liberdade. Esse é o ponto. E aí eu fiquei em pânico. Eu falei, cara, vocês não vieram, e não sei o quê. E falando, gente, vai todo mundo ser desarmado, isso aqui, o pau vai quebrar. E aí, beleza, baixou a rotação, graças a Deus, a esposa, você sabe como é que é, fala para você, ó, calma. E no retorno para casa, como eu acionei a alteração de uma norma dessas horrorosas, que é a portaria 131, eu pedi pessoalmente para o presidente ali no Alvorada, porque afinal de contas, os que eu não tenho acesso, então eu vou do jeito que dá, e o pessoal que tem acesso de algumas instituições consagradas aí me criticam muito porque falam que eu exponho fazendo isso, mas são as minhas ferramentas. Eu sou o cara sem acesso e estou lutando do jeito que dá. E aí, no caminho, a hora que volta a pegar a internet, chegando em Goiânia, eu abro o celular assim, o cara, e a IN tal, metendo pau no presidente. Aí eu desliguei o telefone, eu quase surtei no carro, falei, cara, o cara tá preocupado com instrução normativa, estão querendo derrubar o presidente, vão desarmar todo mundo, que loucura que é essa? Eu falei, vou gravar um vídeo, não sei o que. Ela falou, não, você não vai não, você baixa a bola. Vamos andar mais um pouco, respira, pensa, aí nós paramos numa outra parada, umas 2 horas para frente, calmou, eu falei, não, 9/7 vai ser talvez o nosso último grito pela liberdade. Olha que legal. Porque, eu tô muito mole. Aliás, eu tenho até uma boa notícia para você, Marcos. Você sabe que justamente por causa do 9 de julho, da Revolução Constitucionalista, né, do marco da luta pela liberdade aqui de São Paulo, a Esmeril do mês de julho é justamente sobre isso. Né? Ela é uma homenagem à Revolução Constitucionalista. Então, assim, eu vou aproveitar, eu vou querer saber tudo sobre o evento, eu vou fazer uma cobertura do seu evento, porque eu vou querer colocar na edição. Porque, assim, sabendo, quando eu vi o 9 de julho, eu falei, será que é isso? Agora você me contando que é. Caramba, você consegue resgatar a história no momento que todos os ativistas estão cabisbaixos, você consegue levantar o pessoal e você consegue pegar e levar os atiradores, assim, e pegar a pauta mais impopular, né? Porque a mentalidade aí do povo desarmamentista é triste. Até os militares são armamentistas, então você pega uma das pautas mais difíceis e no momento difícil do governo leva para Brasília. Caramba, isso realmente é digno de admiração aí. Né? É um trabalho que tem que divulgar. Generosidade sua. E aí eu fiz um vídeo convocando, falei, gente, dia 9/7 é em Brasília, não é só pelo presidente, é pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos, e convoquei. E aí, a maioria do pessoal, até que é do meu segmento, soltou o vídeo. Não, esse cara é maluco, e não sei o que, e tal, parará. E aí, quando eu cheguei em casa, o troço já estava enorme. Não, uma galera, eu vou, aí o pessoal falou, não, porra, nós vamos também, até alguns amigos que no começo posicionavam contra, vieram fortes para cima e vão também.
outros influenciadores que têm canal, que estavam bem contra, porque é um momento delicado e ninguém quer se expor em um momento delicado. É isso mesmo. Só que o que eu falo para eles? A questão é a seguinte, isso aqui é uma guerra cultural, mas é uma guerra terrível. E na guerra, o que se reserva para quem se acovarda é uma morte desonrosa. É isso? Nossa, perfeita essa frase. Mas se você ficar de cócoras no banheiro, em posição fetal, chorando, debaixo do chuveiro, chamando pela mãe, você vai ser pego ali, nu. Então, já que estão dizendo que vão nos destruir, vão acabar com o direito do cidadão ter acesso a armas no Brasil, que façam isso olhando nos nossos olhos. E aí, é que eu sou muito mole, eu me emociono. Mas é que a nossa liberdade é o assunto político mais importante, porque o problema político principal do Brasil, com essa tradição patrimonialista desgraçada, de todo mundo querendo esmagar a gente, é que a gente perdeu a liberdade. Né? Então, assim, é a pior coisa do mundo, porque a liberdade é a alma da política saudável. Então, é para se emocionar mesmo. E eu acho que feliz que você seja o cara, você fala que você é mole. Não, eu acho que você é muito consciente da pauta. Pela qual você trabalha, que é a liberdade, né? Que é a alma da política. Então, assim, a esquerda ela usa a liberdade como etiqueta. A gente não, a gente sabe o que é, a gente quer dividir esse sentimento com o próximo, né? E um sujeito, uma pessoa que não é livre, ela não vive mais, ela existe. Isso. Se você não é livre, você não tem mais nada, te tiraram tudo. E o que acontece, então? Aí começamos a convocar, e aí eu comecei a receber ligações do pessoal, e nas minhas lives, eu sou do Acre, eu vou, eu sou de Roraima, eu vou, eu sou de Rondônia, eu vou. E aí tem um cara lá, de Pernambuco, que ele falou que só da região dele vai trazer 1.000 pessoas. Nossa, cara, vai ser demais, dia útil, que coisa incrível, dia útil. Eu não sei se é real, mas eu acredito nele, porque ele botou o nome de 1.000 pessoas numa planilha para mim. E aí, os voos na quinta-feira para Brasília, tudo R$100 e de volta, R$200 e de volta, de repente. Que beleza! Todo mundo comprou um monte, tá com 4, 5 aviões lotados, tem gente que fretou avião para vir, tem lugar que tá com 4, 5 ônibus, só na minha cidade a gente tá enchendo 5 ônibus, e foi, e a coisa foi escalando. Acre vai trazer aproximadamente 200 pessoas, Rondônia, 250 pessoas, vai vir gente de Roraima, do Pará, do Amapá, do Amazonas, cara que teve que andar, vai ter que andar 500 quilômetros para poder chegar no aeroporto para vir. Pessoal, dia 9, ainda dá tempo, tá? Vamos incorporar. Assim, deixa eu deixar o agradecimento para o Giancarlo, que fez aí uma doação super generosa, tá? Muito obrigado, Giancarlo. Muita gentileza de vocês. Eu faço essas lives, na verdade, eu nem faço com tanta frequência, eu faço quando eu realmente acho que é essencial, né? Quem me ligou, quero fazer um agradecimento público aqui, a doutora Patrícia Busato, tá? Eu conheci a Patrícia indo para Brasília numa caravana organizada pela Cássia, que é uma ativista que acompanhou a história do bronze. Né? O bronze foi solto ontem, né? O Antônio Carlos Brunzelli foi um dos ativistas presos porque protestaram na frente da casa do Alexandre de Moraes. E eu conheci ela nessa viagem indo para Brasília. E ela é que falou, Bruna, você está sabendo? O Marcos Paulo vai mesmo fazer dia 9, tá pegando, quer divulgar. Quando eu soube, eu falei, nossa, claro que eu quero. E liguei para ele, a gente combinou assim essa semana. Então, Patrícia, muito obrigada por ter assim me chamado a atenção para esse ponto, que é um evento que não dá para passar batido, né, Marcos? Eu acho que você vai chegar, vai mais gente do que você está esperando. Eu acho que vai algo em torno de 1.000, mas eu sempre faço contas conservadoras, né? A Patrícia, ela é do ProArmas, do Paraná, ela está com a gente. Ela está com a gente no Movimento dos Advogados do Brasil. Advogados do Brasil, sim. Um movimento... Ela também está na coordenação nacional. Eu também estou na coordenação nacional dos Advogados do Brasil. Eu acho que eu estou um monte de coisa. Mas você está do que você entende. O que eu sempre falo para as pessoas, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas como eu posso falar? Olha, você tem que fazer aquilo em que você é bom. Por exemplo, às vezes as pessoas falam, Bruna, vai ser política, vai ser senadora, vai ser deputada. Eu falo, caramba, mas o meu barato é cultura. Eu estou fazendo a revista, eu estou tentando difundir ideias conservadoras. O meu barato é sociedade civil. Tá bom, se eu tiver uma missão um dia e for chamado, talvez eu vá, mas não é para mim um barato. Não agora, tem muita coisa para fazer.
Não Tem sei muita nem se coisa para fazer. não sei se Nem agora depois. nem no futuro, porque a minha vocação é cultura e a cultura está na sociedade civil. Eu quero que a sociedade civil seja mais forte que o Estado. Então, por que Isso, é que eu vou para o Estado? Eu quero deixar minha também. força na sociedade civil. É por meio da cultura, né? E aí, você é advogado, conhece a pauta assim, dos desarmamentistas, os mitos, né? Até perguntaram, conta aí os mitos desarmamentistas, se você puder falar. Rolou uma pergunta. São tantos, né? Pessoal, desculpa, Marcos, já te devolvo a palavra. Pessoal, vocês que estão curiosos sobre essa questão do desarmamentismo, sabendo que o Marcos vinha hoje, eu coloquei na descrição. Em primeiro lugar, a página do ProArmas, porque lá vocês vão encontrar o Facebook, o Instagram, o YouTube, todos os canais do Marcos Pollon, tá? Então, tem a página oficial do ProArmas. Coloquei também a fanpage do Facebook, porque aí vocês ficam sabendo dos eventos. E eu coloquei também, meio de brinde aí para vocês, os livros que estão em promoção na minha livraria sobre os mitos do desarmamento, tá? Então eu coloquei um kit que tem vários livros bons e eu coloquei 2 livros de um autor chamado John Lott Jr., né? Um deles é justamente como proteger-se das mentiras dos desarmamentistas, e aí vocês vão ver os mitos e a refutação dos mitos, e um que é super conhecido, que é Preconceito contra as Armas, que esse eu acho que é essencial, né, Marcos? Esse eu acho que todo mundo tinha que ter em casa. Então, pessoal, vocês que estão curiosos aí, eu deixei aí na descrição também, porque tem promoção na minha livraria. Quem quiser aproveitar, você recomenda esse autor, Marcos? O que você acha do John Lott? Demais, é a maior autoridade que tem, tá? Na verdade, de todos os links que você colocou, o mais importante é o último. São os livros que você está nos dando de presente, praticamente, e são todos leitura obrigatória. Todos leitura obrigatória. Se você quer ter o mínimo de entendimento dessa pauta e não se passar por imbecil, por idiota, falar bobagem, você tem que entender isso aqui. Um dos mitos muito presentes é querer associar registro de armas, controle de armas, com redução de crime. Mas não precisa ser muito inteligente para entender que o criminoso, ele não segue a lei, pelo amor de Deus. É por isso que ele é criminoso. Porra. É um estado paralelo, né, o crime organizado. Eu dei uma entrevista para a Record essa semana, e o pessoal foi muito cortês comigo, até eu tomei o cuidado, claro, de gravar todo o processo, mas eles foram muito corteses, e uma das perguntas foi, você acredita que com a liberação das armas, o menor burocracia, o tráfico de armas vai diminuir? E veja, é uma pergunta capciosa, é uma pergunta interessante, porque você pensa, bom, se a liberação de armas é bom e ela vai impactar no crime, logo também pode ter consequências ali e você pode ser levado a responder que sim, mas não. Por quê? Porque não existe relação nenhuma entre as pessoas que se submetem a todo o aparato legal para poder ter uma arma dentro da lei, com as que compram fora da lei. Essas aqui, o que vai diminuir isso aqui é investimento em tecnologia, investimento em pessoal, na polícia, estrutura, porque isso que existe aqui, o registro, são coisas que não têm absolutamente nada a ver com o crime. Então, vai reduzir? Não, porque não tem relação nenhuma. Então, não vai reduzir. São perfis diferentes, né? Um é o cidadão e o outro é aquele que está para boicotar a sociedade. Exatamente. Não está disposto a se submeter às regras, e sim violá-las em nome dos seus interesses. Do seu egoísmo. Porque o criminoso, antes de tudo, é um egoísta. Ele quer usurpar de você aquilo que você construiu. E não só usurpar de você o seu patrimônio, ele quer usurpar a sua vida, porque além de egoísta, ele é invejoso, então ele quer usurpar a sua família. E o desarmamento é uma das coisas mais cruéis que pode se impor ao ser humano, porque tira do homem e da mulher o direito de poder tentar defender aquilo que ele tem de mais sagrado, que é a sua família, que é a sua vida. Então, se você tem um invasor e o Estado te desarmou, você está sob o jugo de vê-los ser massacrados, e por crueldade esse invasor te mantém vivo, e você vai viver o resto da vida com a culpa de não ter feito nada. Então, mas é perigoso, você vai atirar e você vai reagir, vão matar você. Para mim, numa situação extrema como essa, morrer é lucro, porque minha família vai ficar preservada, o cara te atira e vai embora. Claro. Então, o Estado tirar essa decisão de você, uma decisão tão crua, tão visceral, vital, é de uma crueldade sem tamanho. E o pior não é isso. As normas de restrição ao acesso às armas, elas vitimizam principalmente os mais pobres. Porque eu, graças a Deus, eu tenho condição. Então, hoje eu posso ter praticamente a arma que eu quiser.
Eu sei como a burocracia funciona, eu faço o meu procedimento, eu espero, eu tenho dinheiro para pagar as altas taxas, porque armas são sobretaxadas no Brasil, então eu posso. Demais. Agora, um entregador de pizza, um Uber Eats, um cara ali que não tem uma renda tão legal, esse cara está sendo proibido de ter acesso. E o que é mais nojento e abjeto na esquerda? A esquerda vem dizer que protege os pobres, mas ela que tira do pobre o direito de poder ter acesso às armas. E mantém só para os ricos. Exato, isso mesmo. Não, é abjeto, é terrível. Mas eu queria só mudar de gato para sapato. Que o pessoal falando, você tem que ser deputado, você tem que ser senadora e tal, não sei o quê. Também Gente, o que você acabou de falar. Gente, me respondam só 2 perguntas em relação a isso. A primeira, onde é que nós vamos arrumar outra Bruna? Primeiro, tá? Olha o tamanho do trabalho que ela está fazendo. Tipo, numa conjectura, tipo, aconteceu, tem que ser, vida ou morte, tem que ser você? Beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é tratar isso como projeto de vida. Então, o projeto dela é lindo e não existe nenhum outro igual no Brasil. Ela está fazendo aquilo que o Olavo está mandando todo mundo fazer, que é construção cultural. Então, se ela for para esse troço, ela vai ter que se preocupar com lei de dar o nome do papagaio para a ilha tal, umas leis idiota que tem aqui, e vai ter que ler tudo, porque quem trabalha sério aqui se lasca bastante, sofre muito, porque trabalha duro, porque para ler tudo que é votado, você tem que ser insano, os caras votam sem ler, tá? E ela ia ler, então a parte cultural praticamente ia acabar. Eu ia ler mesmo. Acho que eu ia morrer de tédio, né? Porque eu tenho um amigo que ele fala que os artigos, né, sobre os maiores clássicos ele chama isso de pilhas de material não artístico. Então, imagina o material para ler aí. Caramba, eu acho que eu ia morrer de tédio. Mas, assim, não é por isso. É porque eu realmente acho que quanto mais a gente deixa a nossa força na sociedade civil, mais a gente vai criando meios de pressionar o Estado e a gente tem que diminuir o Estado. O mal do Brasil é o patrimonialismo, é um Estado maior que a sociedade civil, a gente tem que enxugar essa desgraça, custe o que custar. Então, a gente mantendo nossa força na sociedade civil, a gente vai empurrando o negócio, a gente vai pressionando. Por que você acha que o establishment, o STF, estão mandando prender todo mundo, estão nessa histeria? Porque eles estão com medo. Estão com medo, entendeu? E é normal que eles reajam. Amanhã eu vou ter uma live aqui nesse canal para esmiuçar esse tema com o Paulo Sanchotene, que é também um cientista político aí, um cara incrível. Então, assim, pessoal, eu vou live amanhã, live segunda-feira, porque a gente tem muito assunto assim, importante para falar. Agora, Marcos, voltando. Então, assim. Só deixa eu fazer a segunda pergunta. Diga. A primeira pergunta é: onde nós vamos arrumar outra Bruna? A segunda pergunta é o seguinte: por que você que sugeriu o nome dela não sai? O nosso trabalho é te dar material para poder trabalhar, talvez, como parlamentar, como agente de modificação social na sua realidade. Se você consegue alçar essa realidade até se tornar deputado, você vai ser fruto do nosso trabalho aqui. Porque muito mais estrago no sistema do que eu entrar ou ela entrar, é a gente botar um nosso em cada estado. A gente botar 20 nosso lá, 30 nosso lá. Porque daí a gente vai entrar, meter o pé na porta e os caras, agora que a segurança vier pegar a gente assim, os caras, na Bruna não, ninguém encosta nela. Por quê? Porque foi ela que botou 30 deputados aqui dentro. Vocês entenderam? Então, não basta só a gente fazer, a gente tem que ser agente de mudança, e essa mudança tem que partir de quem está vendo a gente aí, de poder vir. Então, quando a gente colocou o dia 9 aqui, eu falei em todos os meus vídeos, desde da convocação até hoje, não é para ser gostoso, não é para ser legal, não é para ser divertido, é para doer. É para ser difícil, longe. O pessoal, não, vamos fazer cada um em sua capital. Não é para fazer em capital nenhuma, é só aqui. Mas eu vou fazer aqui. Não vai, senão eu vou te esculhambar, é só aqui. Você vai vir aqui, se não puder ver, então fala alguma coisa para a gente fazer, quem não pode, reza. Ou então paga para alguém que está desempregado e manda vir. Divulga, então, né? Divulga as lives. Mas vai ser aqui, vai ser no meio da semana, vai doer, porque é por isso. É porque daí, nessas condições, 1 vale por 10. Isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas o que acontece? Voltando para a questão do 9 do 7. O pessoal tem divulgado muito que é o encontro dos atiradores. Por quê? Porque o pessoal que é atirador, colecionador, caçador, experimenta um grau de liberdade que a grande maioria da população não experimenta. Então, esses serão os mais prejudicados. Então, esses são obrigados a vir, porque eles estão na alça de mira dos armamentistas de uma forma muito mais cruel que os demais.
Mas, e é importante deixar isso bem claro e frisar, não é sobre armas, gente, é sobre liberdade. Então, vigilante tem que vir, caminhoneiro tem que vir, sei lá, desempregado tem que vir, todo mundo tem que estar lá. E o que a gente fez? Por ser algo muito polêmico e já está sob ataque, a gente definiu 4 pautas específicas e limitadas. Então a gente não vai ficar falando fora fulano, fora Beltrano, isso, aquilo, intervenção militar, cara. Intervenção militar, por favor, as restrições de armas são gestadas ali, foram por décadas, então, porra. Obrigada por falar isso, Marcos, nossa, muito obrigada. Vamos lembrar, como o Marcos falou aqui no início, esse resquício, né, do getulismo, né, então, exato. É uma coisa complicada, e 32, vocês sabem, foi contra o Getúlio, então, assim, muito, 9 de julho para você, o primeiro momento em que você se levanta contra isso que teria essa tradição do getulismo no Brasil, né? Exatamente. Bruna, a data da direita, certo? É a data da direita. E o mais legal é o seguinte, veja, é o dia da Revolução Constitucionalista. Então, as pautas são constitucionalistas. Exato. Primeira pauta, manutenção e ampliação dos nossos direitos. Segunda pauta, apoio ao presidente, mas não é só isso. Apoio às instituições para que elas atuem dentro dos seus limites constitucionais. Porque, veja, a gente ganhou o jogo. Nós não precisamos de nenhum milagre, é só deixarem ele fazer o que ele tem atribuição de fazer pela Constituição. É só os poderes se respeitarem e agirem harmonicamente entre si. É só isso que a gente quer, que o judiciário atue dentro dos seus limites, que o legislativo atue dentro dos seus limites e que o executivo atue dentro dos seus limites, porque esses limites já não são suficientes para fazer muita mudança. E não estão deixando. Por isso, no dia da Constitucionalista, uma manifestação puramente constitucionalista, para que respeitem a Constituição. Terceira pauta, que cessem as hostilidades às pessoas que têm vontade de ter armas, que têm interesse pelo tema, porque esse tema é demonizado. Isso. Trabalho pesado de demonização da pauta. E o quarto tema, que conste no artigo 5º da Constituição, como garantia fundamental, o direito à legítima defesa e aos meios aptos de legítima defesa, que é possuir e portar armas de fogo, que seria meio que um plágio da segunda emenda, que o pessoal gosta de falar bastante, para ter uma referência do que é a ideia. Por quê? Porque não adianta nada eu falar para você, Bruno, você tem direito de matar um leão por mês, tá? Então você põe uma roupa de banho, um biquíni e vai lá para a savana matar seu leão. Você fala, pô, sacanagem, né? É a mesma coisa que acontece no Brasil. Artigo 5º, você tem direito à vida. Ah, mas estão me matando aqui, os índices de homicídio são o triplo, quase o quádruplo dos limites máximos ditos pela ONU, que é uma instituição que quer destruir tudo. Então, isso já é absurdo da ONU. O nosso é quase o quádruplo. E aí, o que você faz? Foda-se, você fica desarmado, azar o teu. Então, assim, vai matar seu leão sem nada, só de sunga. Isso. Então, você tem o direito à vida. É isso aí. Você tem o direito à vida, mas você não tem o direito de defender essa vida. Então, que porcaria de direito à vida é esse? Você não tem um instrumento, você não tem direito de aplicar o instrumento necessário para exercer esse direito. Então, assim, é um negócio absurdo. Você tem o direito de ir para Portugal todo mês, tá? Como? Se vira, você vai nadando, mas você tem o direito. Você não pode pegar avião nem usar barco. Isso. Você tem o direito. O direito à vida no Brasil é uma piada, é isso. Você tem o direito à vida, mas você não pode sequer defender a sua vida. E aí a esquerda vem... Não, só um parênteses. E aí a esquerda vem com aquela falácia de que a vida é desvalorizada porque a PM é violenta, sendo que o armamento do crime organizado é 10 vezes mais forte que o da PM. Não, detalhe. Então, assim, são os mitos absurdos, né? A vida é desvalorizada porque nós, sociedade civil, somos tratados igual criancinha que tem que ficar num cercadinho aplaudindo vagabundo roubar nosso dinheiro. Esse é o problema. Exatamente, mas isso aí tem uma causa que muitas vezes a gente não enfrenta. O brasileiro tem, dentro dos seus valores, esperar um salvador, um messias, ou um ditador do bem que vai resolver todos os problemas. Gente, ninguém vai resolver problema de ninguém. A gente não precisa de uma intervenção militar, a gente precisa de uma intervenção popular. A gente precisa levantar porra da bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Veja, eu sou um cara que não tem acesso a nenhuma autoridade, eu sou um cara que mora lá no oco do Pantanal, nascido lá do Paraguai, tá? Eu também tenho conta para pagar, eu também tenho filho, e eu saí de lá e tô aqui, tô fazendo o que eu posso. Claro. Então, se cada um se levantar e fizer um pouquinho, não precisa pegar e vir aqui toda semana e tal, e gastar dinheiro com isso, tal, não sei o quê, mas, pô, faz o que está no seu alcance, mas faz. Entenda a importância de fazer alguma coisa.
Então, para que a manifestação funcione, a gente tem algumas orientações que a gente deu, que é o seguinte: todos usarem branco, não levarem nenhuma faixa com dizeres ofensivos, porque, veja, é uma manifestação pela aplicação da Constituição, uma manifestação constitucionalista, pela liberdade. Então, quem for, leva uma faixa, é por liberdade, o funcionamento harmônico dos poderes, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, porque se você quiser xingar e tal, desabafar, que é importante também, eu faço muito isso, faça como eu vou ficar até domingo. Aí domingo eu vou xingar, eu vou chamar o ministro lá de céfalo-fálico, né? Que é o jeito chique de chamar ele de cabeça de piroca. Vou fazer isso no domingo. Mas na quinta-feira não, na quinta-feira vai ser com outro propósito. E como a primeira vez foi na frente da catedral, vai ser na frente da catedral, a gente vai fazer uma oração, estabelecer o distanciamento social, que é para mostrar que nós somos organizados, que nós temos poder de mobilização, e que esse capital político não precisa pertencer exclusivamente ao executivo, que o legislativo tem que ver isso como um voto a ser alcançado, e isso vai refletir no capital político deles. Que a gente trouxe gente do Brasil inteiro, que essas pessoas são pacíficas, são ordeiras, são cumprimento de lei, principalmente que o cidadão de bem não é a milícia de ninguém. Claro que não. A gente só quer cumprir a lei, a gente só quer viver isso, de uma forma... e a defender os nossos direitos naturais, né? Marcos, eu queria que você respondesse aqui esse comentário do Marco Lacerda. Aliás, Marco Lacerda, eu vou te dizer, foi meu aluno, tá? Foi meu aluno de filosofia e até hoje segue meus... Faz tempo, um ótimo aluno, fez ótimos trabalhos, eu lembro até hoje. Ele está dizendo aqui, o seu argumento me leva a inferir que armas serão só para os que possuem muito recurso financeiro. É isso mesmo, né? Na verdade, não serão. Armas são. São, né? Já nesse momento. Tem muito recurso financeiro. Não serão, são. O meu trabalho é lutar contra isso. Fazer com que aconteça uma das coisas mais bonitas que aconteceram comigo aqui em Brasília, que está tudo fechado, e alguns meses atrás, e eu venho, então isso já faz alguns meses, eu pedi comida, acho que foi em fevereiro ou março, mas já estava tudo fechado, então foi março ou abril. E me veio o menino do iFood com a pizza. A hora que eu abri a porta, ele, Dr. Polon, eu sou inscrito no seu canal. Que legal, caramba! Eu sou atirador esportivo. Eu falei, não, cara, vou tirar uma foto com você, porque você é a razão do meu trabalho. Eu quero que todo entregador de pizza se torne atirador esportivo porque quer. E eu sei o sacrifício que esse cara fez para ter conseguido. Porque só de papelada você gasta pelo menos uns 2, 3 mil para ser atirador esportivo. Mais a arma. Pelo Sinarme, você pode conseguir menos burocracia. Menos burocracia não é a mesma, mas é um pouco mais barato. Você vai gastar 1.000, 1.500 de papelada, mais uns 3.500, 4 da arma mais barata que tem no mercado hoje. Nossa, é 6 pau para começar a brincar. Para um cara que está vendendo almoço para comprar janta, é muito difícil. E outra, depois vai precisar de munição. Munição é caro para cacete no Brasil. Uma munição que custa 70 centavos nos Estados Unidos, aqui custa 7, 8 reais. Olha o tamanho da disparidade. Então, o meu trabalho é que, tirando essa burocracia, o sujeito que quiser tem a liberdade de poder fazer isso. Aí, se você comprar no Sinarme, você é proibido de treinar. Nossa. Você não fica com a arma em casa. E aí eles falam que o perigo de ter arma é que você não tem perícia, mas eles te proíbem de treinar. Então não faz sentido. Não faz sentido. É feito para reforçar a mentalidade desarmamentista que foi sendo arraigada na alma do brasileiro desde os anos 30, né? A verdade é essa, assim. Na verdade, a gente tem uma pseudo-legislação, né, para as pessoas terem armas. O que a gente tem é um clima para se evitar de todas as maneiras possíveis que as pessoas exerçam devidamente instrumentalizadas o seu direito à vida, né? É isso que a gente tem hoje. Sim. E aí, por essa questão do brasileiro ter assumido uma posição de vítima, que a primeira decisão que você tem antes de comprar uma arma é querer não ser mais vítima. Você aceita ser subjugado por qualquer um. Então, o cara fura fila, você aceita. O cara te rouba no troco, você aceita. O político corrupto, você aceita. E você só aceita porque o não reaja está tão impresso no seu coração que você não reage para nada. Obriga por máscara, você vai lá e põe. Você vai lá e põe essa bosta. Eu não uso isso em canto nenhum. Eu não uso. O único lugar que eu uso esse troço é quando eu entro em um ambiente de propriedade privada, porque daí o dono está mandando pôr,
Claro. Ou você põe ou você não entra. E eu sou uma das pessoas, eu acho que eu e a Bruna são os brasileiros que mais se opõem a esse troço. A gente Eu simplesmente pensa não igual uso, nisso né? aí. Hoje eu Mas fui no dia no. 9/7, para mostrar que somos pacíficos e ordeiros, eu vou estar usando essa porcaria dessa máscara. Mas vai ser o único dia. Você vai me ver usando isso na Vai ser um rua. recado, vai ser uma ironia, né? Vai ser uma brincadeira, né? Vai ser uma brincadeira. Vocês querem dessa proibição aqui? Então eu vou lutar por essa aqui, porque com essa aqui eu te derrubo, né? Derrubo assim no sentido de você não me faz de idiota. Ideologicamente. Eu Ideologicamente. derrubo no sentido de dizer para eles, vocês não são nossos donos. Vocês não são nossos donos. Porque é isso que eles confundem. Quando a direita, a gente fala, a gente vai empurrando o Estado porque a gente quer limitar mesmo e deixar o poder na sociedade civil, eles estão achando que a gente vai pegar, virar uma milícia e sair atirando. Não, não é isso. É o fato de ter arma já demonstra para eles que eles não têm o monopólio da força e não tem muito menos o monopólio da defesa da nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe que eles estão pisando na nossa cabeça. E quando Exatamente. A gente tem a nossa, a gente fala, olha, eu sei que você não vai me ajudar tanto quanto você diz. Ninguém pode me ajudar mais do que eu mesmo, tá bom, querido? Então fica aí no seu lugar. É essa mensagem que eles não suportam, né? Para eles é terrível ter que escutar de um cidadão que ele quer a plenitude dos seus direitos fundamentais, que não são concedidos por um pedaço de papel. São direitos nacionais concedidos pelo próprio fato de você ser ser humano. Isso, são naturais esses direitos. No meu caso, como eu sou religioso, professo uma fé, são direitos dados por Deus, não foi nenhum homem que deu. Então isso é terrível no ouvido deles, tem que ouvir o seguinte: eu não quero que você me salve, nem que você me crie como um filhotinho, igual a lei que proíbe sal na mesa. Quer ataque à liberdade, mas que isso... Porra, se eu quero comer o caralho do sal, o problema é meu. É lógico, é isso aí. Entendeu? Marcos, essa postura incomoda eles. Isso. Uma pergunta do Alex Reis, ele está querendo saber, o senhor acha que se a população estivesse armada hoje, nós estaríamos combatendo esses tiranos de governadores e prefeitos? Não, porque não ia chegar nesse ponto. Tá, não ia chegar nesse... É justamente esse meu ponto também. Tá? Eu acho que são duas questões que eu acho importante pontuar. Primeiro, não ia chegar nesse ponto, porque quem tem arma tem um mindset diferente. Eu vou fazer um momento coach aqui. Tem um mindset diferente. Pensa diferente, tá? Então você não aceita tão fácil assim. É igual os argentinos. Por que lá não é tão fácil sacanear? Porque o pessoal fica puto muito fácil. Eles... no Brasil, o Brasil tem uma tolerância maior, porque esperam o Salvador vir resolver o problema. Então, beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, cara. Eu tenho 4 filhos, tá? 3 meninas, 1 menino, tudo pequenininho. Eu sou casado, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmão. Vocês acham que a troco do quê? Eu vou catar uma arma e sair atirando com força pública, que os caras treinam só para fazer isso? Isso. Qual o sentido, né? Qual o sentido? Então, é muito mais fácil eu pegar e morar no mato, eu ir para o Paraguai, ou sei lá o quê, ou ficar tentando o ativismo aqui mesmo dentro de uma ditadura, do que eu fazer um movimento armado, porque não dá. Não tem cabimento. Mesmo que tivesse arma, o brasileiro não tem perfil para falar, eu vou ali trocar tiro. Não, porque não tem organização. E aí, se tentar organizar, os 2 tapas que o sujeito leva, ele já entrega todo mundo. Isso. Então, não é real. Boa. Reação armada no Brasil não é real. Nem se todo mundo tivesse armado. Porém, se todo mundo tivesse armado, a forma de pensar seria diferente. O que eles temem? Eles não temem a revolta armada. E é muito importante vocês entenderem isso. Eles temem as nossas ideias. Elas são muito mais perigosas do que qualquer arma. E um sujeito que tem acesso às armas, ele pensa diferente, ele olha para o mundo de uma forma diferente, porque ele decidiu antes de comprar sua arma que a primeira linha de defesa da família dele vai ser ele. E se ele precisar morrer para fazer isso, ele vai morrer feliz. E é isso que torna o cara diferente de todo mundo, é isso que faz ele dormir de outro jeito, com uma outra tranquilidade. É sabendo que ele não vai pegar um telefone e ficar ligando para o papai Estado para ele vir lá socorrer ele, e a gente sabe que não vai. Ele vai se levantar e vai lá defender a família dele. Isso o senso de responsabilidade real. Isso. E ele vai levantar e vai defender o país dele, ele vai levantar e defender as liberdades dele. E quando eu falo defender, não tem absolutamente nada a ver com algo bélico. É defender ideologicamente. Tem uma frase de um dos assassinos comunistas, eu não lembro qual, que é o seguinte: se nós não permitimos que eles tenham armas, por que nós permitiremos que eles pensem isso é muito mais perigoso? Eu não lembro. A frase é mais ou menos assim.
como que nós vamos permitir que eles tenham ideias? Isso é muito mais perigoso. Foi um desses esquerdistas famosos. Se você jogar no Google uma frase parecida com essa, você vai ver o nome e a frase certinha. Mas o medo deles não é das nossas armas. O medo deles são das nossas ideias. Da ideia de que você é um homem livre, uma mulher livre. A prova disso é a campanha difamatória que o Olavo sofre aí nos últimos 20 anos, né? Primeiro relegaram ao ostracismo, quando falaram, ixi, o homem é bom de argumento, a gente não consegue rebater, vamos fingir que ele não existe. Primeiro a comunidade fez isso. Quando não deu mais para fingir que ele não existia, começaram a meter a ripa, uma campanha difamatória, né? E ele é o quê? Tá, ele vai lá, talvez, na Virgínia, caçar, mas assim, ele é justamente a pessoa que é temida pelas ideias, né? Exatamente. Eu queria que você colocasse na tela o comentário do Cláudio Beal. Deixa, vamos lá. Aqui. O Cláudio Beal falou aqui, amigo, teu inimigo é outro. As armas não irão resolver. Veja o relatório do MPF, Dr. Celso Antônio 3, sobre as contas CC5, Banestado. Você já foi roubado e não sabe. Cláudio, você já foi domesticado e não sabe. Esse é o ponto. Essa onda de luta pela, como que eu vou dizer, ética, essa luta desenfreada pela ética, foi muito bem explicada e desnudada pelo capítulo 1 do Jardim das Aflições. Leiam. Isso, brilhante. Isso é tudo livro. Fachada, meu amigo. Eles nos roubaram e nos roubarão em qualquer situação. Agora, entre ser roubado e ser um homem livre, poder lutar contra a corrupção como um acessório, é muito melhor do que você ser cativo, lutar pela corrupção como principal, enquanto você perde todo o resto. Tem um boneco que eu uso toda vez, que é esse aqui, ó. Quer dizer o seguinte, pró-Deus, pró-vida e pró-armas. Eu prefiro... isso eu vou tentar explicar para não soar mal. Eu estou muito mais preocupado que um governo se atenha a defender isso aqui do que a cuidar de trombadinhas que estão roubando dinheiros. Porque, mas são bilhões, são zilhões. Tudo bem, mas isso aqui é o cerne de uma sociedade saudável. O roubo é a consequência, não adianta você combater a consequência, o nome disso é enxugar gelo. Os lava-jatistas, o que eles ainda não se tocaram é que, beleza, claro que a corrupção é uma pauta importante, mas, na verdade, ela mascara, ela é uma cortina de fumaça com o problema real. O problema real é o problema político brasileiro chamado patrimonialismo. E na tradição patrimonialista, a gente teve aqui, acho que foi na edição passada da Esmeril, um brilhante artigo de um estudioso da era Getúlio, que ele deixou bem claro, assim... acho que foi o Paulo Moura que escreveu isso. A gente tem duas matérias sobre o Getúlio. O Paulo Moura demonstrou no artigo para a Esmeril, acho que de abril ou de maio, não, de maio, que o Getúlio foi o momento mais forte do patrimonialismo, né? E assim, o que Getúlio foi? Foi um fascista, tá? E cortina de fumaça, né? Minha esposa está na live e ela colocou que legal. Aqui, meias verdades, velhas mentiras. Leiam. Olha só. Qual é o nome dela? Será que eu acho ela aqui? Nayane Bittencourt. Tá aí. Minha esposa te ama. Ela, quando eu falo com você, ela fica em êxtase, ela é super sua fã. E é uma Obrigada, baita Nayane, que me permite estar aqui. Ela fica lá com as 4 crianças. Nai, você é a razão de tudo isso. Você é o combustível para tudo isso. Eu amo muito você. Muito obrigado, viu? E ela lê, ela pega no meu pé. Ela lê. Que legal. Que legal. Nayane, muito obrigada pela participação, obrigada pela audiência, pelo carinho. E a gente que tem, né, a gente que entende o valor da família, a gente sabe, né, a gente não faz nada sozinho. E a família, ela é o Paulo Sanchotene que costuma dizer muito isso. Ela é, digamos assim, a primeira célula política, né? E ela é a principal. E o Estado quer diluir, quer dissolver a família, porque a família é o que dá independência para a gente, família e religião, né? Porque a religião é o quê? É justamente você ter um parâmetro moral muito mais importante que o da lei positiva, é o que te permite submeter a crítica à lei escrita pelos ditadores. Então, eles não suportam, né? Nós temos mais uma do Cláudio Beal, se você puder botar na tela, vai ser interessante. Vamos procurar. Deixa eu ver se eu acho, Bill, aqui. Isso aí é uma das mentiras contra armas mais arraigadas que existem. E ela é bem tola, é bem fácil de desconstruir. Vamos lá. A Nai coloca aqui, Bruna, te adoro, nós te adoramos mesmo. Você entendeu uma coisa, Bruno? Ela é tão especial que quando a gente viaja junto, quando a gente veio para Brasília, a gente vem sem o som e eu venho lendo para ela o Jardim. Nossa, não acredito.
que para mim é a melhor obra escrita nos anos 90, né? Se todo mundo lê essa obra, qualquer pessoa que tenha preparo intelectual mínimo, lê essa obra, mesmo que não tenha muito, você vai perceber o que é um clássico, né? Então, assim, o Olavo ser tratado da maneira como ele é tratado é uma coisa que me entristece, porque eu falo, caramba, um dos nossos mais brilhantes pensadores, os mais brilhantes filósofos, a gente vai tratar desse jeito? Que merda de seres humanos nós somos, né? Mas vamos lá, continua a discussão com o Bel. Teu revólver irá resolver a elite do atraso na TE roubou. E o juiz parcial que era responsável pelo inquérito era Sérgio Moro. Pois muito bem, vamos lá. A esquerda ela tem como esquema de enfrentamento estabelecer uma novilíngua, uma guerra cultural que põe em posições antagônicas coisas que não são antagônicas. Então, Cláudio, para eu traduzir, seu comentário é mais ou menos assim: você gosta de pizza? A resposta é azul. São duas coisas que não têm relevância nenhuma. Veja, eu não quero combater o mal como um paladino dando tiro nas pessoas e com revólver. A questão é a seguinte: quando você tem acesso às armas, tem compreensão do seu direito de liberdade, você passa a compreender o mundo de uma forma em que você não tolera mais essas distorções. Então, veja, armas e cultura, igual o pessoal fala, mais livros, menos armas, elas não são antagônicas entre si. Essa é uma dicotomia falsa criada pelo discurso da esquerda. Você está sendo manipulado e não percebe. Com todo respeito, eu tento falar isso para você. Então, veja, a questão é a seguinte: os livros são muito importantes, porque nos dão formação. As armas são muito importantes, porque nos dão liberdade. É a mesma coisa de você querer comparar um navio com um avião. São questões diferentes, em meios diferentes, com propósitos diferentes. Então, vamos pegar a questão do combate à corrupção. Uma boa que os esquerdistas usaram muito usem as armas, e agora, bolsonaristas, usem suas armas contra o vídeo. Então, armas não curam o vírus, armas não curam pessoas. Tudo disparatado, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como se fossem paralelos que não são reais. Então, são sofismas, né? São sofismas e muito baratos. Então, eu posso comparar. Para eu poder estabelecer um paralelo, primeiro, as coisas têm que ser correlatas, de um mesmo nicho. Então, eu vou comparar, por exemplo, cerveja com o quê? Cerveja na categoria cerveja, eu pego outra cerveja. Na categoria bebida, eu comparo com uísque, com vinho, com não sei o quê. Um navio, que foi o exemplo que eu usei. Na categoria de navio, eu comparo os vários tipos de navio. Meios de transporte, eu posso comparar com avião. Só que se eu fizer uma dicotomia direta, essa comparação vai ser burra, porque um navio é um navio, um avião é um avião. Então, veja, o acesso às armas, ele não é para combater o crime. Ele não é para combater o vírus. O acesso às armas é para você tomar consciência de que você é um cidadão livre, de que você não depende do Estado por conta do monopólio da força, de que o Estado não é seu dono, e através deste pensamento, você compreender que sim, você tem que monitorar as contas públicas e evitar a corrupção. Então, olha, quando eu peguei e mostrei o boné, para você entender, eu quis dizer o seguinte: se você tiver a liberdade de buscar o seu Deus, seja lá qual ele for, a liberdade de defender a vida sob qualquer circunstância, a liberdade de poder ter acesso às armas, isso vai te alimentar de valores e convicções que vão te dar ferramentas necessárias para efetivamente combater a corrupção desde sua gênese, e não ficar puto porque o cara roubou e você ficou sabendo 2, 3 anos depois. Esse é o sentido do armamento, esse é o sentido da pauta. Por isso que não é sobre armas, meu amigo, é sobre liberdade. Então, quando você fala, mas e o fulano, não sei o quê, sim, isso é grave, mas isso aí é muito menos grave do que nos roubar o brio, do que nos roubar o senso de patriotismo, do que nos roubar a dignidade. E não, quando eu digo dignidade, não é só de meter uma máscara na nossa cara, mas é de você olhar para o sistema e ver que os criminosos estão sendo soltos e pessoas de bem estão sendo presas e não está acontecendo nada. E estão cuspindo na nossa cara e passando o pé em cima, e a gente não tem brio para pegar e se levantar, para pegar e reagir. Então, qual que é hoje a postura do brasileiro? Nossa, isso está muito polêmico, eu não vou me envolver. Nossa, vai dar muita gente, porque se não der muita gente, eu vou me expor e daí eu não vou. E o que eu falo? Eu vou estar lá. Nem que eu esteja sozinho. Dia 9/7 eu vou estar lá. E se cada brasileiro tiver consciência da importância do eu vou estar lá,
eles também estarão. É isso que outras nações têm, que no dia 4 de julho eles estão lá, que na terceira segunda-feira de janeiro eles estão lá, não porque vai estar cheio, não porque vai bombar, é porque ele ouve um chamado que ecoa dentro do seu coração, e só os homens livres ouvem esse chamado. É o senso de dever. Eu queria aqui ressaltar, pessoal, vocês que ouviram esse trecho, isso que o Marcos acabou de falar agora foi uma aula de conservadorismo, tá? Essa resposta, obrigada, Cláudio Bel, pela sua pergunta, que propiciou essa brilhante resposta do Marcos Polo. Isso foi uma aula de ideias políticas conservadoras, é disso que se trata, né? É nesse sentido que às vezes a gente faz piada mesmo com o Vem Pra Rua, com o lavajatismo, a gente fala, gente, prestem atenção, é do cerne que se trata, vocês estão preocupados com o sintoma, vamos na causa da doença, tá? Então, isso foi uma aula, obrigada por ter deixado essa aula aqui no meu canal, porque o meu público gosta justamente desse tipo de reflexão, tá, Marcos? Queria aqui exibir agora o comentário do Elcio Trusco, obrigada aí pela... Aliás, muito obrigada por todas as contribuições de hoje no Superchat, eu estou, às vezes, dando obrigada ali, escrito, para não interromper o discurso do Marcos, e agora, quando eu posso, tá, eu vou exibindo aqui, muito obrigada mesmo pelas generosas contribuições de vocês, porque é uma demonstração de apoio para que a gente continue, né, com o nosso trabalho. Então, é importante a gente saber que a gente sentir que a gente não está sozinho. Aqui o Elcio diz, as ideias são muito mais poderosas do que as armas. Nós não permitimos que nossos inimigos tenham armas, porque deveríamos permitir que tenham ideias, que foi a citação que o Marcos fez do Joseph Stalin. Então, obrigada, Elcio, por ter aqui, estou registrando. Essa foi a citação a que o Marcos se referiu, tá? Muito obrigada por ter trazido aqui para o público. Bom, a gente já está em 1h10, mas a gente está com uma audiência boa. Queria agradecer realmente a todas as pessoas que estão nos acompanhando, tá? Queria agradecer aqui, eu estou elogiando sua lucidez, Marcos, que esse último trecho, eu não quero nem continuar a live, porque foi tão brilhante que você falou que eu tenho pena de estragar. Foi realmente, você sintetizou o que é um conservador do ponto de vista político, né? As pessoas fazem muita confusão, acham que é gente careta, acham que é reacionário, acham que necessariamente são os tradicionalistas, não necessariamente. Você conseguiu realmente sintetizar o que todas as vertentes do conservadorismo têm em comum. Então, realmente, eu só tenho a agradecer pela sua presença aqui hoje. Tá, o pessoal adorou, tô aqui recebendo muitos elogios. Meu irmão tá na live, Gabriel. Que legal que você está reconhecendo aí. A família inteira, todo mundo seu fã. Que bom. Eu fico muito grata mesmo. Assim, o meu canal ele cresce devagar, né? Porque, por exemplo, agora eu tenho feito muitos vídeos sobre livros, né? Porque eu acho que nesse momento que o governo está nessa transição, é importante a gente recordar da nossa identidade. Eu falo, vamos nos preocupar com a nossa identidade? É transição, vão ter que ter ajustes, os ajustes não vão nos deixar felizes, mas vamos fazer uma coisa enquanto isso acontece, não vamos nos esquecer de quem nós somos, porque assim a gente não deixa morrer essa cultura conservadora que está nascendo no Brasil, e é por isso que eu tenho falado de livros nos últimos dias, né? E você tá de parabéns, você é genial, tá? Quem disse que ela é muito inteligente foi o professor Olavo. Tá? Esse é outro muito generoso, generosidade da parte dele. Você é muito inteligente, eu te admiro muito, e maior do que o seu intelecto, só o seu coração. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu só queria responder uma coisa simples, bem rapidinho, do Ramon Cunha. Sei que seria difícil, mas uma nova Constituição seria boa. Ramon, quem vai fazer a nova Constituinte são os deputados que estão lá. É o mesmo perfil. Agora não a gente primeiro tem que mudar o perfil, porque se tiver eleição agora de novo, vai todo mundo voltar. O povo está votando neles. Então, por isso que o trabalho da Bruna é tão fundamental. É que para as pessoas aprendam a votar, para que quando nós criarmos ou escaparmos desse jugo esquerdista, possamos aí sim, com uma cultura nova, construir uma nova Constituinte. Por isso, tão importante o embate cultural, porque isso vai gerar lei. Tem um jurista brasileiro que é muito celebrado no exterior, que chama Miguel Reale, Miguel Reale, que escreveu a teoria do direito, que é o fato, teoria tridimensional do direito, que é o fato, valor e norma. Que primeira coisa acontece, depois a sociedade valora, depois ela vira norma. O brasileiro ele quer fazer o contrário, ele quer normatizar a natureza. Tipo, tá proibido de chover. Tem um monte de lei, é proibido que chove. Mas, porra, como é que você vai fazer? Então, primeiro você tem que observar o fato, construir cultura no plano social suficiente para compreender esse fato, valorar esse fato e daí transformar esse fato em norma. Então, nós tivemos
um rompante, que foi quase um acidente cósmico o Bolsonaro ter sido eleito. E ele não vai resolver tudo sozinho. Então, para que as coisas aconteçam de forma natural, sólida e saudável, nós somos obrigados a construir uma cultura, que é o trabalho brilhante que a Bruna faz. Então, constituinte agora, de jeito nenhum, é só você olhar para o Senado e para a Câmara. Marcos, realmente muito obrigada de novo aí por sua gentileza. Eu me esforço, tá? Tô lendo. Cada vez eu olho para minha escrivaninha, eu tenho uma pilha de livros que eu ainda não li, eu só penso nas coisas que eu ainda tenho a aprender. E realmente eu tenho feito também alguns vídeos destacando outros jovens intelectuais que eu admiro muito. Falei do Marcelo Gonzaga, amanhã trarei aqui de novo o Paulo Sanchotene, que para mim é uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, tá? Não sou só eu que acho, não, outras pessoas também acham. Então, assim, é um cara que a gente vai falar sobre o atual momento político, sobre a reação do establishment, tá? E na segunda-feira eu vou trazer aqui a Fernanda Bart, outra cientista política, porque tem muita coisa para a gente discutir. Mas a gente está precisando discutir com o brilhantismo que o Marcos Paulo trouxe para a gente hoje, inaugurando agora nossas lives de final de semana, tá? Para a gente aprofundar os temas que realmente estão nos deixando sem sono. Obrigada de novo, Marcos. Dia 9 de julho. Olha, eu tô com vontade de ir, você acredita? Eu tô quase parando para comprar um negócio de avião. Eu tava querendo convidar o Cogos para ele vir vestido de templário. Mas ele tem que ir. Esse cara é ótimo. Olha, a gente tem conversado com ele ultimamente, ele é um cara muito corajoso, a gente admira isso. Eu acho que assim, a direita não precisa virar uma coisa homogênea. O divertido é que tem malucos de todos os tipos. E que as pessoas entendem o que elas têm em comum. A gente sempre vai ser um monte de vertente porque a gente é rebelde, né? Esse que é o ponto. Eu gosto muito dele. Isso, então assim, as várias vertentes da direita, é importante que cada uma defina a sua identidade. Às vezes os libertários vêm, ficam bravos comigo que eu critico, mas eu também elogio as contribuições importantes de muitos autores da escola deles. E assim, eu não me importo com discordância. O que me alegra é o florescimento da cultura conservadora no Brasil. Então, obrigada, pessoal, que ficou com a gente até agora. Obrigada de novo, Marcos. E vamos encerrar e vamos torcer para que a dia 9 de julho seja uma brilhante, uma enorme manifestação. Afinal, será a primeira em dia útil em Brasília. Vocês vão perder isso? Se eu fosse vocês, eu não perderia. Eu tô assim, pensando em comprar minha passagem amanhã, de verdade. Fiquei entusiasmada, Marcos. Tomara que dê certo e eu te veja lá. Já deu Deus no comando e certo. Não é números, é a importância do momento em si, mas muito obrigado pelo seu carinho e generosidade. Lembra, pessoal, a gente está só começando, então Deus abençoe a todos e coragem.